Sempre às quartas-feiras, nós temos aqui no Jornal da Tarde a participação do presidente da OAB, Dr. Maurício Félix Blanco. Hoje o Dr. Maurício está viajando, mas deixou para que substituísse o presidente da comissão eleitoral nas eleições da subsecção local da OAB, que é o Dr. Eduardo Padilha. E ele veio aqui exatamente para conversar conosco sobre todos esses trâmites que são importantes, os colegas advogados e a comunidade saber sim, porque o processo eleitoral, as eleições na OAB são feitas de forma clara, de forma transparente, havendo inclusive, para tanto, a designação de um colega, no caso o Dr. Padilha, para que efetue toda essa trajetória. E é exatamente nesse sentido que eu quero conversar com o senhor. Boa tarde, Dr. Padilha. Boa tarde, Rebés. Boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua. Que bom o senhor estar aqui conosco, até para colocar de uma forma bem transparente como é que realiza-se esse processo eleitoral, que não tem nada na moita, como andaram falando por aí. O senhor recebeu a designação de ser presidente da comissão, e aí, como é que o senhor trabalhou? O trabalho foi tranquilo. Eu também tive a oportunidade de presidir a última eleição. Sim, senhor. E a eleição anterior concorreram 2 chapas. Sim. Então o processo eleitoral foi muito mais combatido, houve muito maior divulgação das ideias dos 2 candidatos. Nesta eleição, o processo é o oposto. Sim, o pessoal anda reclamando que não houve falar das eleições, mas é que houve a inscrição e a aprovação, o registro na OAB de uma única chapa concorrendo em Goiânia, que é a chapa da OAB para Todos, da atual presidência da OAB. Aliás, eu recebi, e suponho todos os colegas tenham recebido, o edital para a eleição, né, que foi colocado por e-mail para todo mundo. Sim, o edital foi disponibilizado para os e-mails de todos os advogados. Sim. E foi publicado no Diário Oficial. Sim. E as chapas tiveram prazo para fazer suas inscrições. Sim. E no prazo legal, a única chapa que apresentou o registro válido, sim, foi a chapa OAB para Todos. E essa chapa, que é a chapa 10 aqui em Uruguaiana, não é isso? Chapa 10. É composta por? Composta pelo candidato, atual presidente, Maurício Félix Blanco, vice-presidente, meu colega Edson Goulart Rebés, que dirige o programa, secretária-geral Daniela Magrini de Azambuja, secretário-geral adjunta Arlete Porto de Moura, tesoureiro Dr. Giovanni Goulart Ribeiro. E depois vem os conselheiros subseccionais. Dr. André Guelusler Alfano, Cláudia Rosane Pires, Edenir da Silva Riela, Eduardo Velo Pereira, Eloy Martinelli, Luciano Caetano Brits, Maria Lúcia Dora Velo, Nathalie da Gama Belmonte, Roberto Durugic, Rosângela Laudice Gil, Vicente Major da Maia e Vitor Ugudri. Sim, esses são os nomes que estão concorrendo então à eleição, que será realizada agora dia 17, não é isso? Isso, dia 17 de 11, das 9 às 17 horas. Sim, senhor. Queria deixar bem frisado, Rebés, que a participação dos advogados é obrigatória. Isso é importante, todo colega tem que votar. Isso. E tem que estar em dia com as suas questões tesoureiras. Isso, tem que estar com a anuidade em dia. E não adianta chegar no dia da votação e querer fazer o pagamento na boca do caixa ou paga antes, porque o edital da OAB previu que a anuidade tinha que estar em dia 30 dias antes da eleição. Não é coisa do senhor, é coisa então, não lá da seccional. Isso nós tivemos esse problema na eleição passada e eu acredito que vai se repetir esse ano de novo. Sim, os colegas que não estavam adimplentes 30 dias antes das eleições queriam participar do processo eletivo, evidentemente, e não se conformavam com o fato de não poder colocar a mensalidade em dia dias antes da eleição ou no próprio momento da votação. Mas nós não temos estrutura, não temos recurso, não temos nem suporte legal para receber esse dinheiro às vésperas das eleições. Tem que seguir o que diz o edital. Isso, tem que seguir o que o edital determinou. Doutor, que universo nós temos de colegas advogados que estão habilitados a votar? Pois é, essa lista dos que estão habilitados a votar eu não tenho hoje, eu vou ter só um dia antes das eleições. Essa o senhor recebe direto da seccional, não é isso? Isso, um dia antes das eleições. Mas eu tenho hoje uma lista de 548 advogados inscritos
teoricamente aptos a votar em Uruguaiana. Mas a lista definitiva eu só recebo um dia antes das eleições. Aqueles colegas que estão em dia com a sua anuidade têm a obrigatoriedade de comparecer para votar. A obrigatoriedade de comparecer, dia 17/11/2015, das 9 às 17 horas. Nessa oportunidade, os colegas votarão na chapa para a subsecção de Uruguaiana e também para a seccional, não é isso? Isso. E na seccional existem 2 candidatos. Isso. Na seccional foram inscritos 3 chapas. Mas só 2 foram homologadas. Uma não foi. Uma não foi. Então concorrem pela presidência da OAB no estado. Sim, senhor. 2 chapas. Chapa 1, OAB+. Presidente, Ricardo Ferreira Breger. Vice-presidente, Luiz Eduardo Amaro Pelizer. Secretário-geral, Rafael Brau de Canterge. Secretária-geral adjunta, Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira. Tesoureiro, André Luiz Sontag. E depois vem os conselheiros do Conselho Federal, dos suplentes, seccionais titulares e conselheiros seccionais suplentes. Depois, vocês viram que eu falei da chapa 1, agora eu vou para a chapa 3. A chapa 3, que a 2 não foi homologada. Isso, não foi homologada. Chapa 3, muda OAB/RS, diretoria do Conselho Seccional, presidente, concorre à presidência, né? Paulo Peretti Torelli, vice-presidente Aurice Alço Lima Lopes Júnior, secretário-geral Mônica Medeiros Vargas, secretária-geral adjunto Lucas Souto Bouzan, secretário, perdão, tesoureiro Suelena Ciocari Lanes, e depois vem os conselheiros federais titulares, os conselheiros federais suplentes, conselheiros seccionais titulares e conselheiros seccionais suplentes, com uma lista extensa. Perfeito. O tempo que a gente tem aqui. Claro, para dizer exatamente são os nomes da chapa na parte principal. Sem os conselheiros, que é uma nominata muito extensa, não é isso? Isso, extensa. Bom, doutor Padilha, nós vamos realizarmos o nosso voto na tradicional cédula ou já estamos de forma eletrônica? Essa é a novidade, a grande novidade do ano, que as eleições desse ano o voto é eletrônico. Sim. E até a última eleição nós tínhamos que ir a Porto Alegre, fazer todo um procedimento administrativo e burocrático para receber as urnas. Tinha que homologar essas urnas no TRE e tinha toda a responsabilidade de mantê-las lacradas nas urnas por conta dos prazos para recursos em caso de eventual impugnação da votação. E esse ano nós temos a urna eletrônica, um processo novo. Isso é rápido para o colega? Teoricamente, tudo em tese vai ser mais fácil, porque que a última eleição. Porque nós temos uma única chapa concorrendo, o processo é com cédula eletrônica, então não tem aquela preocupação com o prazo de impugnação, sempre em tese. Claro. Porque a gente não sabe como é que as coisas vão transcorrer. O colega vai votar em nível de estado na chapa 1 ou na chapa 3, e aqui na chapa 10, ou não vota na chapa 10 se não quiser. Vota em branco, mas tem que comparecer para registrar o seu voto. Tá bem. Doutor Padilha, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença e penso que, se não perguntei tudo e ficou alguma coisa que o senhor possa acrescentar, tenha bondade para alertar os colegas da importância dessa participação cidadã que temos agora na terça-feira, dia 17. Eu queria agradecer primeira oportunidade, porque nós já estamos às vésperas das eleições. E os colegas, no geral, sabem que eu sou, por saber que eu sou presidente, me questionam muito da questão da divulgação das eleições. Mas nós, historicamente, nós sempre tivemos uma divulgação porque havia um contraponto sempre com a presidência e a oposição. Esse ano, não sei por que razões, nós temos uma única chapa concorrendo. Então, aquela divulgação que os colegas estavam acostumados, o corpo a corpo dos candidatos, as visitas aos escritórios, aquele debate de ideias dentro do fórum, esse ano está morno em função da chapa da presidência, que é a única que apresentou a sua inscrição para concorrer ao pleito de novo. E eu queria pedir para os colegas que fiquem atentos, que compareçam. O processo eleitoral ele é válido, ele é legítimo, ele é importante. Embora não exista uma oposição. Torcer para que tudo dê certo dia 17 de 11, das 9 às 17 horas. 17h01 já não tem condições de votar mais, nem que a urna seja eletrônica, chega lá e diz, não, mas é rapidinho. Não dá. 17 horas tem que encerrar. Vai cedo, porque não vai ter fila, porque o processo vai ser rápido em função
do voto eletrônico. Agradeço muitíssimo a sua presença e certamente na quarta-feira que vem a gente, quem sabe, traz o senhor junto com o doutor Maurício aqui para fazer uma prestação de contas como andou todo o processo. Como quiser, só convidar que eu venho. Muito obrigado. Como acontece sempre às quartas-feiras, a OAB Subsecção Local de Uruguaiana está presente no Jornal da Tarde através de sua representação, hoje pelo presidente da Comissão Eleitoral, doutor Eduardo Padilha.